Bom dia mais uma vez. É bom demais estarmos juntos. E hoje nós estaremos dentro de alguns instantes celebrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E eu convido você, antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor, a lermos a palavra de Deus no capítulo 8, no versículo 31 do livro de Romanos, onde nós vamos estar falando hoje um pouquinho sobre Jesus Cristo, a sua presença, a base de Jesus na nossa vida, né? Que é fundamental, é vital para a nossa vida nós termos Jesus como base, como fundamento, principalmente nesses dias que estamos vivendo, dias maus, dias de incerteza, dias de insegurança. A presença de Jesus, então, é fundamental para nos dar o ânimo, a graça, a força e a direção para tudo quanto a gente precisa resolver na nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor: Então, que diremos acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode ler comigo? Então, que diremos acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais uma vez. Então, que diremos acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai, no nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que Tu és pela Tua igreja, Tu estás no controle da Tua igreja, todas as coisas estão no controle do Senhor, e Tu és, Senhor, o fundamento, Tu és a base da igreja, Tu és aquilo que é de vital, de fundamental para a igreja, e que nesta manhã, mais uma vez, a Tua palavra possa abençoar, possa cuidar, possa curar, possa ajudar aqueles que estão nos assistindo, Senhor, e também aqueles que estão conosco aqui na nave da Tua igreja, Senhor, nesse templo. Ministra o nosso coração, Espírito Santo, fala conosco, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Bom, gente, se a presença de Jesus é fundamental na nossa vida, então Jesus é uma pessoa que eu preciso ter com Ele, né, uma intimidade, um relacionamento. Eu preciso ter com Ele todos os dias, né, uma parceria. Eu preciso ter com Ele com todos os dias, né, eu preciso ter a direção e a orientação dEle em tudo quanto eu vou fazer, em tudo quanto eu vou dizer, em tudo quanto eu vou realizar, né? E aonde você está, você e eu precisamos entender que Ele está também. Todos os dias Ele estará conosco. Aliás, Ele deixou, né, esse recado para os seus discípulos, que aonde nós estivéssemos, Ele também estaria conosco todos os dias da nossa vida. E a presença de Jesus, então, na vida de uma pessoa, é tudo que você e eu precisamos. Nesses dias que estamos vivendo, nesses dias de incerteza, nesses dias onde a gente recebe vários tipos de notícia, mais do que nunca você e eu precisamos estar em Cristo e entender, né, que se Ele está conosco, nada poderá contra nós, nada poderá nos abater, nada poderá nos fazer nos retroceder. Nenhuma opinião ou peso tem poder contra a tua vida, se Deus é por você. E se Ele é por você, você e eu precisamos entender que todos os dias Ele vai estar lutando as tuas guerras, Ele vai estar lutando os teus conflitos, Ele vai estar lutando com você, Ele vai estar ao seu lado, né? Ele vai estar te dando força, Ele vai estar te dando graça, Ele vai estar te dando ânimo. Sabe por quê, gente? Porque o sangue e a cruz de Cristo, né, não foi algo sem valor, pelo contrário, a cruz e o sangue derramado por Jesus Cristo naquela cruz tem um poder incalculável. Você e eu estamos debaixo do sacrifício da cruz, você e eu estamos debaixo do sangue do Cordeiro, e você e eu, como igreja, estamos então protegidos pelo Senhor.
O sangue de Cristo tem poder. Você pode dizer essa frase comigo? O sangue de Cristo tem poder. E a gente precisa, em todos os momentos, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida, colocar a nossa fé em ação, colocar a nossa vida numa total dependência desse fundamento, dessa base que é Jesus, profetizando a sua palavra sobre nós, profetizando esta que acabamos de ler, né? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Né? Que Ele está comigo e Ele está me dando força e graça, e exercitar a sua fé, exercitar a sua esperança nesse que tem todo o poder. Né? Então a tua conduta, a minha conduta, vai ser fundamental, a sua atitude diante das verdades da palavra de Deus. Quando você e eu declaramos que o sangue de Jesus tem poder, esse sangue está sobre nós para nos lavar, para nos purificar, para nos trazer a proteção. E logo, debaixo dessa nova vida que temos, nós temos então a justiça de Deus sobre nós, nós temos a graça de Deus sobre nós temos a unção de Deus sobre nós, e como diz o apóstolo Paulo escrevendo em Romanos capítulo 8, 31, se Deus está com você, e Ele está, diga graças a Deus por isso, nada poderá te atingir, graças a Deus, nada poderá prevalecer contra a tua vida, nada poderá impedir o agir de Deus sobre você. Você e eu já conquistamos o favor de Deus, gente. A cruz é o maior exemplo do amor de Deus por nós. João 3,16 diz que Deus, deixou o seu trono de glória, deixou tudo e por amor a mim e a você, veio e morreu naquela cruz. O amor de Deus, então, é incondicional por você. Você e eu temos esse amor que nos acaricia, esse amor que cuida de nós, esse amor que nos traz a direção, esse amor que é proteção, esse amor que, como um bom pai, está sempre ao nosso lado. Bom, se Deus então é contigo, querido, você e eu precisamos estar descansando no Senhor, descansando nas suas promessas, descansando naquilo que Ele já disse para você. E eu quero lembrar a você que tudo quanto Ele disse para você está registrado na sua palavra. E se Ele disse na sua palavra verdades que tem proteção, que tem bênção, que tem abundância sobre a tua vida, você e eu precisamos apenas crer e confiar nas verdades que estão na palavra de Deus. O Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que está conosco, o Senhor é aquele que cuidará sempre de você e da sua família. Cuidará do seu cônjuge, cuidará das suas necessidades, cuidará de tudo que estamos vivendo, gente, porque diz a palavra de Deus que não cai uma folha de uma árvore, não cai nada de uma árvore sem o seu conhecimento, não cai um cabelo da minha e da sua cabeça, se não é do conhecimento de Deus. Então, a gente precisa estar tranquilo nesse fundamento, embasado nessa verdade que é Jesus, e ter a total confiança que todas as coisas que estão acontecendo e irão acontecer, ela irá completar a boa obra do Senhor na nossa vida. A presença de Deus e de Jesus, então, na sua vida é fundamental, é um dom dele. Ele já disse, e eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, porque essas verdades que a gente vai à Bíblia e começa a refletir, gente, elas não são verdades apenas para a gente ler no culto de domingo, ou no culto de meio de semana, não, elas são verdades para a gente estar amparado, fundamentado, embasado nelas. Hebreus 13, versículo 5, você encontrou? Diga amém.
Você pode ler então comigo. Vamos lá? Hebreus 13, 5. A vossa maneira de viver seja sem ganância, contentando-vos com as coisas que tendes. Pois ele disse, agora, não te deixarei, nem te desampararei. Você pode declarar agora essa palavra na primeira pessoa do singular e erga suas mãos e profetize sobre a tua vida aquilo que a palavra de Deus já declarou para você. Ele, o Senhor, vamos lá? Ele, o Senhor, não me deixará. O Senhor não me desamparará. E a gente precisa crer nessas verdades. A gente precisa ler a palavra de Deus e colocar essa palavra na primeira pessoa do singular e trazer essa verdade para a nossa vida, porque Jesus, se Ele é de vital importância para a tua vida, se Ele é o fundamento da igreja, se Ele é a base da igreja, mais do que nunca a gente precisa estar nele, viver com Ele, descansar nele, confiar nele. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, na parte C do versículo, ele está dizendo isso para você, né? Não te deixarei, não te desampararei, né? Você vai estar amparado, guardado, protegido, cuidado pelo Senhor. Ele nunca vai deixar você, Ele nunca vai te abandonar. Em todos os momentos da sua vida, Ele vai estar ao seu lado. Nos momentos bons, nos momentos maus, em todo o tempo Ele vai estar contigo. Não importa as circunstâncias, Ele vai estar contigo. E você e eu precisamos então, minha gente, manter o foco nele. Salmo 121, você pode ir comigo lá no Salmo 121. Olha o que ele diz para você. Olha o que ele diz para mim. E nós, né, vamos ler esse salmo agora. Salmo 121. A partir do versículo 1. Eu estou usando a versão do nosso aplicativo. Você pode usar a sua versão aí, a Bíblia que você está usando, não tem nenhum problema. Pode ler comigo então? Levanto os meus olhos aos montes. De onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Versículo 3. Ele não deixará o meu pé se abalar, nem cochilará o meu guardião. Eis que não cochilará, nem dormirá o guardião de Israel. Versículo 5. O Senhor é o meu guardião, o Senhor é a sombra da minha direita. O sol não me ferirá durante o dia, nem a lua durante a noite. O Senhor me guardará de todo mal, Ele guardará minha alma. O Senhor guardará a minha saída e a minha entrada, desde agora e para todos sempre. Aleluia! Você pode dar um aplauso ao Senhor? Mantenha o foco nele. Tenha a esperança nele. Não jogue a toalha, gente. Não desanime. Mantenha a sua confiança no Senhor. Porque se a gente jogar a toalha, se a gente começar a entrar, em depressão e angústia, deixar os problemas nos abalar, gente, a gente vai perder o nosso alvo, a gente vai perder o nosso objetivo, a gente vai perder a vitória, porque nós precisamos estar com os nossos olhos focados nele.
Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, porque se você olhar para trás, você vai ter vontade de retroceder. Olhe para o alto, olhe para Ele, olhe para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E mais do que nunca, gente, a gente precisa, nesses dias que estamos vivendo, estar em Cristo. Porque estando em Cristo, a gente vai ter fundamento, a gente vai ter direção, a gente vai ter equilíbrio, a gente vai ter a certeza de que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Veja só o que diz em Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 21. Se José estava passando por situações que nem ele entendia, e às vezes a gente passa por essas situações na vida, que a gente às vezes não entende, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo? Eu quero dizer para você que tudo que acontece com você tem um propósito. Você pode dizer isso comigo? Tudo, não ouvi você, tudo que acontece na minha vida tem um propósito. Você precisa então entender o que Deus está falando contigo. Qual o propósito que Deus tem para a sua vida? Olha o que diz Gênesis capítulo 39, versículo 21 em diante. Leia comigo. Mas o Senhor foi com José e estendeu a ele a sua misericórdia e deu-lhe favor aos olhos do chefe da casa do cárcere. Versículo 22. E o chefe da casa do cárcere entregou em mão de José todos os presos que havia naquela prisão. Tudo o que faziam ali, ele o fazia. Versículo 23. Não via o chefe do cárcere coisa alguma que em sua mão estava. Leia agora o restante comigo do versículo. Porque o Senhor era com ele. Era com quem? Com José. E o que ele fazia, o Senhor fazia-o prosperar. Você e eu iremos prosperar, gente, diante do favor de Deus na nossa vida. Aonde José prosperou, eu te pergunto. Se você conhece a história de José, você sabe. José prosperou sendo preso. A palavra que Deus está dando aqui, José estava na prisão. Então quero dizer para você, não são as circunstâncias ao seu redor que impedirão a bênção que Deus já reservou para a tua vida. Receba essa palavra em fé. Não são as adversidades que você e eu estamos vivendo, no mundo que estamos vivendo, que vão impedir a história que Deus tem com você. O que você e eu precisamos estar é fundamentado nas promessas do nosso Pai. Se Ele prometeu que Ele é o teu Deus, se Ele prometeu que Ele é por nós, e nada e ninguém vai nos impedir o seu agir, Ele é por nós. José estava na prisão, gente, mas como estava o ânimo de José? Como estava a mente de José? Como estava a fé de José? Estava fundamentada em Deus, estava fundamentada em Jesus. Ele não jogava a toalha em momento algum, ele mantinha a sua confiança em Deus. Ele não confiava em homens, mas ele confiava somente no Deus de Israel na antiga aliança. E eu quero dizer para você que o mesmo Deus de José é o teu Deus.
O mesmo Deus de José é o Deus da igreja do século 21. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus que faz milagres. Ele continua sendo o mesmo Deus que abre caminhos aonde não existe. Ele continua sendo o mesmo Deus que cura os enfermos. Ele continua sendo o mesmo Deus, o Deus da igreja. E nesta manhã eu quero declarar sobre a tua vida: não importa o que você está vendo, não importa as circunstâncias que estão ao teu redor, não importa as notícias que você está recebendo, você e eu iremos prosperar, porque o favor de Deus é com a sua igreja. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Não importam as circunstâncias, não importam aquilo que a gente está vendo com os olhos naturais, porque a gente não vê com os olhos naturais, a gente vê com os olhos da fé. E nesta manhã eu quero que você erga suas mãos e declare, como José declarou na palavra de Deus. Diga comigo: eu irei prosperar, porque o favor de Deus está sobre a minha vida. Mais uma vez, você em casa conosco, diga comigo: eu irei prosperar, porque o favor de Deus está sobre a minha vida. Mais uma vez, declare em fé: eu irei prosperar, porque o favor de Deus está sobre a minha vida. Aleluia! Você vai prosperar porque você está fundamentado em Jesus. O Espírito Santo, o Espírito de vida está dentro de você. E Ele está contigo. E se Deus está contigo, você vai prosperar sim. A tua história não acabou, diz o Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você que nos assiste, para você que está aqui no templo: não desista. Prossiga. Olhe para o alto. Não se acomode, não se desespere. José não se desesperou. E tantos outros exemplos que a gente tem na Bíblia. Hoje eu estou pegando o exemplo de José para trabalhar o nosso texto. Mas ele não deixou em momento algum a toalha cair do seu corpo. Ele não desanimou. Ele manteve a sua confiança no Senhor, mesmo não entendendo muitas coisas que estavam acontecendo na sua vida. Ele continuou olhando para o Senhor. E eu quero nesta manhã convidar você a erguer as suas mãos e a declarar, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro, mesmo eu não entendendo muitas coisas que estão acontecendo ao meu lado, próximo da minha família, no meu trabalho, na vida. Muitas coisas eu não estou entendendo, mas o que importa é que Deus é comigo e nada vai impedir o seu agir sobre a minha vida. Estamos vivendo dias, queridos, que mais do que nunca nós precisamos viver como José, não confiando em carros, não confiando em cavalos, não confiando na justiça humana, não confiando nos projetos humanos, porque todos eles são manipuláveis. Se você está acompanhando as notícias, você está vendo que estão rasgando a nossa Constituição, algo que não poderia ser mudado, mas por jogos de interesses, as leis estão sendo mudadas, e como as leis, muitas outras coisas, daqui para frente, muitas outras coisas mudarão. Mas você e eu precisamos saber que o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E nós estamos fundamentados nele. Não fique decepcionado com os homens.
Não fique decepcionado com as leis, não fique decepcionado com governantes, porque a sua vida e a minha vida não está fundamentada nesses homens. A nossa vida está fundamentada em Jesus, a nossa base é Jesus, a nossa confiança é Jesus, a nossa esperança é Jesus, igreja. Ele não vai trair você, aliás, Ele nunca te traiu e nunca irá te trair. Deus está contigo. Você irá prosperar no meio do deserto. Eu quero profetizar sobre você, meu irmão, minha irmã empreendedora que está aqui conosco, você que nos assiste, você que é um pequeno empresário, você que trabalha aí na sua empresa, você vai prosperar no meio do deserto, porque o Senhor é o nosso Deus, e Ele cuida de nós. O que você e eu precisamos fazer é olhar para José e continuar fiel. Diga, fiel. Obediente, diga, obediente. Temente a Deus, diga, temente a Deus. Foi o sucesso de José, a obediência, a fidelidade, temente a Deus, temente aos seus princípios, temente a sua formação que ele recebeu dos seus pais. Eu quero dizer para você, querida, que está aqui no templo, você que nos assiste, escreva essa frase: olha, momentos difíceis na nossa vida são para nos levar a plataformas de novas dimensões, aonde Deus estará te promovendo para você dar saltos mais altos. Então não fique dizendo para Deus: Deus, por que eu estou passando isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que está acontecendo isso comigo? Querida, querido, entenda que para você crescer, você precisa passar por essa fase e mudar de fase. E toda mudança de fase, às vezes, vai gerar um desconforto na nossa vida, porque nós somos, muitas das vezes, como crentes acomodados. Nós ficamos, às vezes, numa zona de conforto. Queremos ficar na base do raso como crente, mas Deus nesta manhã convida você a ir além. E para você ir além, você precisa passar às vezes por alguns desconfortos. E quando você passar por esses desconfortos, como José, diga para ele: Senhor, muitas vezes eu não estou entendendo, muitas vezes eu não estou nem compreendendo por que isso está acontecendo, mas eu sei que o Senhor é comigo. Se Deus é comigo, ou se Ele é por mim, nada vai impedir o seu agir sobre a minha vida. Ele está me levando, Ele está me conduzindo a dar saltos mais altos. Você entende isso? Diga amém. Concluindo, gente, vamos dar uma rebobinada na vida de José, para você entender o que é Deus conduzir você para dar saltos mais altos. Vamos lá? Vamos dar uma rebobinada na vida dele. José era o caçula de uma família de 12 filhos. Diante de 2 sonhos que ele teve, gerou um desconforto no coração dos seus irmãos. Seus irmãos o venderam como escravo. Foi vendido como escravo e foi parar no Egito. Lá no Egito, na praça onde os escravos eram comprados, foi José, de filho de Israel, vendido para Potifar como escravo. Na casa de Potifar, ele foi lá, envolvido por uma trama da mulher de Potifar, que induziu o seu esposo com mentiras
E José foi lançado agora, depois de escravo, para a prisão. Na prisão, José começou a prosperar, porque não é o lugar que você e eu somos conduzidos. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos nele. Em qualquer lugar, Cristo vai fazer você prosperar. Continue acompanhando comigo para a gente concluir. Na prisão, José começou a prosperar. Chega 2 presos para José, o padeiro e o copeiro. E no meio dessa nova inscrição desses 2 presos, José recebe desses 2 presos 2 sonhos. Um sonho dizia que um desses presos não sairiam da prisão. O outro sonho dizia que um desses presos sairia da prisão e retornaria para servir ao faraó dentro do seu palácio. José chegou para esse cara e falou: olha, quando você chegar então no palácio, não esqueça de mim. Mas você sabe muito bem que a nossa confiança não deve estar em pessoas. Diga aleluias por isso. Porque depois de solto o copeiro, ele esqueceu de José. E José ficou e continuou esquecido lá naquela prisão. Mas naquela prisão José prosperava. E a presença de Deus, preste atenção nessa frase, e a presença de Deus era fundamental na vida de José, como é na sua vida, na minha vida, independente das circunstâncias e dos momentos difíceis que porventura venhamos a passar. José tinha certeza, diga comigo, certeza, de que Deus estava com ele. Diga comigo, de que Deus estava com ele. Agora erga suas mãos aí e declare: eu tenho a certeza de que Deus está comigo. A certeza faz com que você e eu não duvidemos de nada. A certeza faz com que você e eu não olhemos para as circunstâncias, para os momentos, para as crises, para os problemas que estamos vivendo temporais. Diz a palavra de Deus que de repente Deus moveu os céus e a terra para abençoar José. E eu quero que você erga suas mãos e declare: o meu Deus é o mesmo Deus de José. O meu Deus é o Deus que move céus e terra para cuidar de mim. Ele cuida de mim individualmente. E diz a palavra de Deus que Faraó teve um sonho. E rapidamente o copeiro lembrou: ih, Faraó, eu estou aqui porque lá na prisão um cara chamado José disse que eu voltaria para te servir. Gente, seus amigos podem esquecer de você, seu chefe pode esquecer de você, sua família pode esquecer de você, mas olha, erga suas mãos e declare: o meu Deus não vai esquecer de mim. Profetize: o meu Deus não vai esquecer de mim. Em momentos de dor, em qualquer momento, em momentos de angústia, em momentos de perda, em qualquer momento na sua vida, declare: o meu Deus não vai esquecer de mim. Ele está no controle. E nós precisamos estar nessa fé, gente. E diz a palavra de Deus, porque não é o lugar que você está que vai te fazer prosperar, porque você já está prosperando e continuará prosperando, porque você tem a bênção de Deus, tem a proteção fundamental da cruz e do sangue do Cordeiro sobre a tua vida.
independente daquilo que você está fazendo agora, independente da profissão que no momento você está exercendo agora, a bênção, a prosperidade, a unção de Deus, o favor de Deus está sobre vocês, sobre nós como igreja. E diz a palavra de Deus, gente, que Deus transportou José do poço para o palácio. Concluindo, eu quero dizer para você: pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para o problema, pare de olhar para a crise, pare de olhar para a doença, pare de olhar com o seu olhar humano para as coisas da vida. Eu quero convidar você a sair deste encontro nesta manhã, depois da sua renovação em fé, com o sangue, o corpo do Cordeiro, para que você saia desse lugar crendo que não importa o que está acontecendo, você pode estar no poço, mas no poço você vai estar prosperando, porque o teu Deus, o meu Deus, é aquele que não vai nos deixar ficar no poço, porque o nosso lugar é o palácio. Erga suas mãos e declare pela fé: o meu lugar é o palácio. Mais uma vez declare: o meu lugar é o palácio. Porque Jesus Cristo, Ele tomou o meu lugar, Ele tomou o seu lugar. Certamente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras você e eu fomos sarados. Então creia. Não são as circunstâncias, não são os momentos, não são essas coisas passageiras que deverão controlar a sua mente, o seu coração. Saia daqui hoje. Se você não conhece a história de José, eu convido você a ler a história dele e a colocar a sua fé totalmente no Deus que deu a vitória a José, porque Ele é o mesmo Deus que vai dar a vitória a você. A presença de Deus na vida, ou seja, a presença de Jesus, é vital e fundamental para você, meu irmão e minha irmã, para você que nos assiste. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de permitir que o desânimo te jogue no chão. E erga suas mãos comigo agora e declare em fé: o Deus de José, eu não estou ouvindo você, o Deus de José é o meu Deus, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus da igreja, é o mesmo Deus. E se Ele é o mesmo Deus, eu irei prosperar em meio ao deserto. Dê um lindo aplauso a Ele. Fique de pé. Eu quero orar por você. Você que está em casa, eu quero orar por você. E eu quero dizer para você que está aqui no templo, a você que nos assiste, que a fé, querida, é para ser desenvolvida. E você e eu só desenvolvemos a fé na medida que a gente passa por desafios. Então não tenha medo dos desafios. Como eu disse para você, os desafios são para levar você a dar saltos e voos mais altos. Senão você vai ficar sem mudar de fase, sem passar
para uma nova dimensão em Cristo Jesus. Mas nesta manhã eu convido você a botar a mão no seu coração e a falar para o Senhor: Senhor, me leva além. Senhor, me transforma. Abra os meus olhos da fé, Senhor. Com os olhos da fé eu verei como José. Com os olhos da fé eu não ficarei prostrado, nem desamparado, nem desanimado diante das circunstâncias que essa vida tenta me abater. Comece a declarar para o Senhor: eu vou viver com os olhos da fé. Diga para o Senhor: eu quero dar saltos altos. Eu estou aberto ao teu chamado. Eu estou aberto ao teu tratamento, à tua vontade, à tua bondade, à tua direção sobre a minha vida. Tu és por mim, e quem será contra mim? Ninguém, ninguém, ninguém. Senhor, nesta manhã eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã, por essas pessoas que estão nos assistindo, Senhor. E quero, no nome de Jesus, Senhor, profetizar, Senhor, que eles prosperarão em meio ao deserto, que nada e ninguém vai frustrar os teus planos e os teus sonhos para essa pessoa. Nada e ninguém vai frustrar, Senhor, aquilo que o Senhor tem escrito com o teu próprio dedo no livro da vida sobre esta pessoa. E se porventura ela estava, Senhor, sendo envolvida pelos sentimentos, se porventura, Senhor, ela estava envolvida, Senhor, com as fraquezas da alma, da sua humanidade, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito que nos levanta, Espírito que nos ergue, que nesta manhã Tu possas encher essa pessoa. Encha o meu irmão, Senhor. Enche essa minha irmã. Enche essa pessoa que está nos assistindo na sua casa. Encha, Senhor, ele com a Tua vida, com o Teu poder. E que ele possa declarar em fé que ele não mais vai viver, Senhor, guiado e dirigido pelas circunstâncias, pelo que ele acha, pelo que ele pensa, mas ele irá viver. Ele irá viver como águia. Ele vai subir como águia. Ele vai, Senhor, dar saltos mais altos. E ele vai prosperar em meio ao deserto. Em meio ao deserto. Erga suas mãos e declare: eu recebo essa palavra profética no nome de Jesus. E declaro que eu viverei os melhores dias da minha vida. Não serão as circunstâncias, não serão os problemas que irão me paralisar, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou sacerdócio real. Eu sou nação santa. Eu sou, declare em fé, eu sou propriedade exclusiva de Deus, para louvor da sua honra e da sua glória. E como igreja, eu vou prosperar em nome de Jesus.